Boa boiê! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Bom, esses dias me perguntaram, né, sobre a importância, né, o porquê é importante ter Istefá, né, já que eu falei que tem famílias que não fazem Istefá, pulam direto para o Itefá, enfim. Eu gostaria de até trazer aqui, né, um verso de Obessar. Desculpa, Obessé. Obessé. O BC falava do sofrimento de um Aô, sabe? Às vezes o Aô está passando por um momento muito difícil, sofrendo muito na vida dele. Parece que as coisas não andam tão rápido, parece que a prosperidade não está chegando. Então o BC dizia que um Aô ele não deve demorar, né, para que a felicidade venha. Fala que a felicidade deve chegar na casa desse Aô. Fala que não há mal que dure para sempre. Então, fala que o sofrimento do Aô ele não deve durar para sempre. E que a pobreza ela deve se transformar em prosperidade. E que após um longo tempo, nós devemos descansar. Nós devemos esticar o nosso corpo, né? Para quem não sabe, Babalaô, Aô, né? Quando ele está ali sentado, seja fazendo o ossé dele, seja jogando, seja fazendo ebó, seja agradecendo, muitas das vezes ele está sentado, né? Então ele precisa inclinar o corpo por causa disso. E a gente pode até levar aqui em consideração o esticar o corpo, o inclinar o corpo, né? Como, por exemplo, Foribalé. A gente vai botar a cabeça no chão, homens, né? E inclinar, esticar o corpo todo. Mas até as mulheres, quando fazem isso, quando fazem Foribalé, elas também saem daquela posição que estavam antes. Então esse verso fala dessa importância, né, de esticar o corpo, de estender. E tem outras questões aqui figurativas até sobre esse esticar. Cabe você que está vendo esse vídeo até pensar sobre isso, né? Sobre se esticar para alcançar outras coisas. E que nós devemos rir, né? Nós devemos rir porque é rir até daquilo que importa, rir demais daquilo que importa. É muito importante a gente rir. E às vezes rir até daquilo que não importa. Esse eu acho que é um grande adendo que a gente pode fazer aqui. Rir de bobeira, né? Porque a gente está levando às vezes tudo muito a sério. Então é necessário poder sorrir, é necessário poder brincar. Então a olho precisa sorrir. Além de se esticar, ele precisa sorrir. E esticar as duas pernas, né? Então quem vê Babalaô, Yanifá, Aô, Almoifá, né? Trabalhando, fazendo seu ossé que seja, né? A perna vai ficar esticada. Pode cruzar a perna? Eu não vejo grandes problemas em cruzar as pernas não, tá? Até porque se for o pessoal do meu time que sofre às vezes com cãibra, com dormência nas pernas, eu não vejo lá tantos problemas. Mas uma perna esticada, outra dobrada de repente, acho que facilita. E trocando de posição também às vezes facilita. Ou seja, nada muito rígido, muito estático, né? Fica aqui a dica. Essas foram as declarações de Fá, foi assim que um Babalaô, né, ao lançar Ifá, falou para Orixalá, Oxerambabô, né, falou para o Batalá, falou para Oxalá. Né, e se a gente parar para pensar aqui sobre essa divindade, é uma divindade que está, quer dizer, que está, né, que comumente a gente associa ao Ibim, por exemplo, né, encolhido, esticado, encolhido, esticado, a lentidão, né? Então a gente, enquanto ser humano, muitas das vezes a gente reclama da lentidão dos processos. Eu não sei quando vai chegar, não sei quanto tempo vai demorar para eu alcançar. E esse verso ele está falando sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente ter calma, da gente ter paciência, porque até Orixá ele passou por essa situação. E isso foi visto, né, quando Orixá ele queria comprar um escravo. Aí ele foi lá até o Babalaô, fez Ifadidá, apareceu o Obessé, e o Obessé pedia para ele fazer ebó, muito obediente. Orixá fez o ebó e foi então para a feira para comprar o seu escravo. Ele queria comprar um escravo manco, digamos assim, né? Um escravo
Como é que eu posso explicar? Que falta aleijado, aleijado, né, digamos. Acho que é a expressão que vai fazer sentido, né? Faltava partes desse escravo, ele não podia fazer tantas coisas, mas ele foi, porque Ifá disse para ele que o escravo traria felicidade para ele, o escravo traria coisas boas para ele. Né? Então o Orixá lá foi lá para comprar o escravo, ele comprou o escravo e Ifá falava para ele que seria um bom escravo. E agora, ele falava, né, o Orixá lá falava, agora o escravo me trouxe, Ifá me trouxe um bom escravo, e escravo me trouxe a prosperidade. Ou seja, olha como é que a prosperidade, né, nesse essé, ela vem de onde a gente menos espera, daquilo que está faltando um pedaço, daquilo que não está coerente. Né? E o escravo trouxe é, um bom escravo, né, porque ele, apesar de ser aleijado, faltando um pedaço, ele era um bom escravo. Esse verso ele serve para a gente entender isso. Às vezes, o Aô ele quer prosperidade financeira, por exemplo, e esquece das outras prosperidades. Às vezes, o Aô esquece de se esticar, de descansar, de fazer outras atividades, de rir, né? De rir, de fazer coisas com alegria, de rir da bobeira, de rir para qualquer coisa. E é necessário aprender a sorrir. Mas olha, orixá lá, né? Um grande orixá, o orixá mais velho, ele foi lá consultar Ifá. Então, associando aqui ao Ixefá, né? A gente quando senta ali na esteira enquanto Aô, quando tem Ixefá, Aô, Omoaô, né? A gente está buscando o segredo, a gente está buscando respostas. Então, quem consulta o Urumilá ali vai ter resposta, não vai tomar uma atitude precipitada. Vai entender qual é a solução para aquela pergunta. E ainda assim vai ter que esperar. E ainda assim vai ter que se esticar. E ainda assim vai ter que reconhecer o que Ifá traz para aquela pessoa. Então, fazer Ixefá, pegar um pote e colocar na prateleira, pegar um pote e não conversar com esse pote, não alimentar isso ali fisicamente dentro da gente, é algo que não pode não fazer tanto sentido para as pessoas. Seria muito fácil Ifá Toxá chegar aqui e vender Ixefá para as pessoas. Mas não é sobre vender Orumilá. Não é sobre vender um assentamento. É sobre fazer com que cada um entenda a necessidade de se ter Orumilá. Vou dar um exemplo muito pessoal. Em determinado momento da minha vida, eu estava indeciso sobre qual casa eu deveria morar, ou poderia morar. E eu estava muito encantado por uma casa. E aí, quando eu fui consultar Ifá falou que não, que aquela casa não era interessante, que ela me traria perdas. E aí eu fiquei descrente, né, do que Orumilá estava dizendo, porque eu quis combater na minha cabeça, eu quis ser racional. Não, você quer aquela casa, não tem nada demais naquela casa. Só que eu decidi consultar Ifá novamente. Eu liguei para o meu sacerdote. Ô Lu, que você tem a me dizer sobre essa casa? Porque eu vi isso, mas eu tô achando que eu vi errado. E aí o Luo logo depois me retornou, falando que o que eu tinha visto estava certo. Né? A gente não deve questionar a sabedoria de Orumilá, mas a gente também precisa entender o que a gente está perguntando e aceitar, né, as respostas. Ah, eu não entendi muito bem. Eu vou procurar saber um pouco melhor. Eu vou me esticar para saber um pouco melhor. Então, quando a gente vê o Bessé, a gente está falando dessa clareza, dessa limpeza do conhecimento. Né? Então, ter Ishefá é para que o conhecimento ele possa chegar, mas que eu possa ir atrás desse conhecimento. Ah, eu tenho dúvida no que eu vou fazer, eu vou perguntar a Ifá, eu vou perguntar a Urumilá. Ah, Urumilá, o que eu devo fazer em relação a isso? Né? Então, esse é mais um vídeo, né, que complementa aqui
a informação do que é ter Orumilá na nossa vida, né? Do porquê fazer Ixefá, tá? E quem não sabe o que é Ixefá, por favor, veja o vídeo aqui no canal sobre Ixefá. Por que eu estou sugerindo Ixefá e não Itefá para as pessoas? E até mesmo para você que chegou aqui, lhe agradeço. Espero que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar se ficou entendível ou não. Sei que eu me enrolei aqui um pouquinho em relação ao verso, porque eu tentei trazer pontos mais interessantes, né? Mas também não fiquei destrinchando aqui o verso. Fica aí a dica para você escutar o vídeo de novo e talvez entender o que ele tem a ver na sua vida, ou até comentar aqui, deixar aqui nos comentários o que você achou, né, em relação a esse vídeo, em relação ao Essé, se faz sentido o que eu falei sobre Ixefá e Obessé, né, e sobre a conduta de todo Awo, de todo Acapó, de toda pessoa que vai atrás do conhecimento, que vai buscar Ifá. Tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe e comente. Isso ajuda com que o canal cresça e com que outras pessoas possam ser também favorecidas pelo conhecimento que é passado aqui. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Aboru, aboye, aboixixé. Odabó.